Quais são os requisitos que a lei exige para que o juiz possa conceder uma tutela de urgência? Estamos estudando a tutela de urgência. Isso está previsto lá no artigo 300 do Código de Processo Civil. O CPC ele fala assim, ó, para o juiz conceder antecipadamente uma tutela de urgência, ele precisa entender, ele precisa evidenciar, ele precisa ver a probabilidade daquele direito que a parte colocou na petição. Exemplo. Imagina que você entra com uma ação, com um pedido de indenização para o seu cliente, dizendo assim, olha, o réu passou no sinal vermelho, causou o acidente, e esse acidente vitimou o pai do meu cliente. O pai do meu cliente morreu. Só que esse meu cliente dependia financeiramente do pai. Ou seja, com a morte dele, ele não tem o que comer. Eu preciso, então, que esse réu seja condenado a pagar uma indenização, mas eu preciso uma antecipação de tutela. Eu preciso, para hoje, uma pensão, senão meu cliente morre de fome. Tá? Agora, para isso, você precisa mostrar para o juiz a probabilidade do direito. Qual é a chance do juiz acolher o seu pedido depois que passar toda a instrução? Você precisa dar tranquilidade para o juiz precisa ver na sua petição e nas suas provas que efetivamente houve a culpa do réu, que efetivamente o seu cliente era sustentado pelo pai, com isso ele vê a probabilidade de lá na frente ele julgar, ele conceder aquele pedido que você está formulando para ele. Tá bom? O juiz precisa entender, esse é o primeiro requisito, a probabilidade do direito, a chance dele acolher esse pedido lá no final. Se o juiz enxerga a probabilidade de cara, ele vai conceder a tutela. Mas para isso também tem que ter outros requisitos. Qual é o segundo requisito? Perigo de dano. Tá? Perigo, ó, se o juiz, se você não me antecipar esse direito que eu estou te pedindo agora, eu posso sofrer um dano. E o dano é esse. No exemplo que eu te dei, juiz, se você não antecipar esse pedido, não determinar que o réu pague uma pensão para mim agora, eu vou morrer de fome. Olha o perigo de dano. Eu não tenho como me sustentar. Eu sou, vamos ver, um menor de 7 anos de idade que a mãe não trabalhava, era o pai que trabalhava e sustentava a casa. Veja, você mostrou para o juiz a probabilidade do direito, mostrando a culpa do réu, né? Mostrando que era o pai que sustentava, e você evidenciou para o juiz o perigo de dano. Ó, juiz, se você não me der agora, eu posso morrer, eu posso perecer. Um grande erro que se comete na prática é querer invocar o perigo de dano, sendo que às vezes a própria parte esperou anos e anos para entrar com a ação. Imagina que esse acidente que nós estamos falando aconteceu há 5 anos atrás. E aí você entra com a ação hoje e pede antecipação de tutela. O que o juiz vai pensar? Ó, mas aonde que tem perigo de dano se ele só está formulando esse pedido de indenização hoje, passados 5 anos da data do acidente? É óbvio que ele arrumou uma forma de se sustentar. É óbvio que tem alguém sustentando ele. Então você precisa, mais do que mostrar para o juiz o perigo de dano, é fazer esse juízo de valor. E, às vezes, justificar para o juiz, ó, por que eu demorei para entrar com a ação? Qual que foi a circunstância entre a data do acidente e até hoje? Com isso você vai justificar. Esse é o segundo requisito. O terceiro requisito para o juiz conceder uma tutela de urgência é um requisito negativo. Não pode estar presente uma situação. Que situação é essa, tá? Não pode haver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como assim, professor? Não entendi. Imagina a seguinte situação. O autor entra lá com uma ação de cobrança e pede para que o juiz antecipe o valor que ele... Aliás, o autor entra com uma ação de cobrança, pede para o juiz condenar o réu a pagar 10 mil reais. Mas ele fala assim, juiz, eu preciso que você antecipe essa tutela, por esse motivo. Apresenta lá as razões de urgência. Mas na petição inicial, o autor fala que ele é pobre, que ele não tem dinheiro sequer para pagar as custas. Imagina, se o juiz antecipa a tutela, manda o réu pagar para o autor, lá no começo da lide, esses 10 mil reais. O réu vai lá e paga. No curso do processo, vêm as provas que mostram que o autor não tem razão. E aí o juiz julga improcedente o pedido. Só que o que acontece? Como o autor é uma pessoa pobre, ele já consumiu o dinheiro. Essa medida que o juiz deu se tornou irreversível. Não dá mais para voltar atrás. Então, sempre em que o juiz verificar a irreversibilidade da medida, ele não vai conceder a tutela. Veja, são 3 requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano e a irreversibilidade. Não pode haver a irreversibilidade
da medida. Mas, professor, eu já vi casos em que a medida era irreversível e mesmo assim o juiz concedeu. Por exemplo, uma cirurgia. Meu cliente precisava fazer uma cirurgia, o plano de saúde se negou e eu pedi antecipação de tutela, o juiz deu. Não ia dar para voltar atrás depois e desfazer a cirurgia. Essa medida era irreversível. Bom, é porque aí, com a evolução da doutrina, né, a doutrina e a jurisprudência chegaram à seguinte conclusão. Mesmo que haja a irreversibilidade da medida, o juiz tem que ponderar, fazer um juízo de ponderação dos bens jurídicos, dos valores envolvidos. De um lado, nesse exemplo que eu dei, o patrimônio do plano de saúde, do outro lado, a vida do autor. Qual valor tem maior peso? Obviamente que a vida. Então o juiz escreve assim, geralmente, da decisão. É preferível causar um prejuízo à empresa de plano de saúde do que causar um prejuízo à vida do autor. Então, embora os efeitos dessa minha decisão sejam irreversíveis, pelo princípio da razoabilidade da ponderação, eu concedo a medida. Então, todas as vezes que você for pedir uma antecipação de tutela e que você vê, poxa, mas isso é irreversível, o juiz vai negar, você vai ter que desenvolver um raciocínio para mostrar para o juiz, ó, é irreversível, mas vamos ponderar aqui os valores envolvidos, quais são os bens da vida envolvidos. Fazendo isso, você se aproxima muito mais de conseguir uma antecipação de tutela.